Sejam bem-vindos ao Entre Aspas. Vamos continuar neste espaço de entrevista a ouvir os candidatos às próximas eleições presidenciais que acontecem em janeiro do próximo ano. Hoje recebemos Tiago Maia, que é candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, é natural do Porto, da cidade do Porto, advogado e é também fundador precisamente do Partido Iniciativa Liberal. Olá, Tiago, muito obrigado pela presença neste espaço de entrevista aqui no Porto Canal. Olá, muito boa noite e obrigado por me receberem. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Tiago, a primeira pergunta que eu lhe colocava é muito simples, é porquê é que se candidata a estas eleições? Para que exista uma alternativa liberal para os portugueses, que é não só é absolutamente necessária que exista no boletim de voto. E eu sou um liberal, dos pés à cabeça, e portanto sei o que isso representa. Um presidente liberal será alguém que tem uma prioridade única, muito simples, e que é o cidadão. Poder libertá-lo, poder dar-lhe o poder de tomar decisões, de ter escolhas e o poder de agir. Portanto, um presidente liberal, e esta visão do exercício do mandato de um poder liberal, é absolutamente distinta de todas as outras propostas e merece estar ali no boletim de voto. Além disso, apesar de não ser um político profissional, ou se calhar por não ser um político profissional, também creio trazer outra visão do que pode ser o exercício do mandato do Presidente da República, uma visão que não está centrada no que é os órgãos de soberania e que não se vai submeter ao que um governo diz, uma visão de quem tem muito bem presente que um Presidente destina-se, acima de tudo, a fazer cumprir as regras. Um Presidente que cumpra as regras e que as faça cumprir por todos. Quando olhamos, alguns dizem que a sua candidatura, ainda que esteja intimamente ligada com a Iniciativa Liberal, como é óbvio, não é? Mas muitos dizem que tem muito a ganhar e pouco a perder nessas eleições, até tendo em conta que estamos a falar de um partido que está a dar os seus primeiros passos. Por isso, perguntar-lhe qual seria um bom resultado, presumo que seja óbvio, qualquer um é bom, né? Digamos assim. Ou tem alguma fasquia? Sim, o melhor resultado é ganhar, não é? Claro. Evidentemente. Mas o facto desta proposta estar no boletim de voto e estar a ser apresentada, e vai ser levada até ao fim, é uma oportunidade, do meu ponto de vista pessoal, enquanto liberal, mas também para o partido, uma oportunidade para transmitir a visão liberal, o que lhe acabo de transmitir há pouco. E isso já é, o poder fazer isso, e eu acredito, e no partido também acreditamos, que há um grande espaço eleitorado que se sentia órfão, se não houvesse esta proposta, e que se irá rever nela, precisamente porque é uma proposta que não aceita o colaboracionismo que foi levado a cabo pelo atual Presidente da República em relação ao Governo, mas que também não aceita e não quer estar confrontada com escolhas populistas ou extremistas. E esta proposta é claramente a proposta moderada e uma proposta ciente de que ao Presidente cabe fazer cumprir as regras e não estar submetido às vontades do Governo. Pegando precisamente nesse ponto, como é que avalia o papel de Marcelo Rebelo de Sousa e o desempenho enquanto Presidente da República? Marcelo Rebelo de Sousa contribuiu para um enorme desequilíbrio dos poderes e dos órgãos de soberania em Portugal. A sua função primordial seria garantir o regular funcionamento das instituições, mas a sua atuação levou exatamente ao contrário. Continuamente, em casos como Pedrógão, Tancos, mesmo na gestão desta pandemia, a narrativa do milagre português, inclusive agora mesmo, quando falamos das vacinas da gripe, eu recordo-me em setembro que estive aqui numa reunião, precisamente aqui no Porto, chamadas reuniões Infarmed, e uma das poucas perguntas que eu fiz ao Governo na altura, em apresentação da Iniciativa Liberal, foi acerca das vacinas da gripe. Quando iam chegar e qual era o plano. E o que me disseram era, iam chegar mais e iam chegar mais cedo. O que se viu é que essa narrativa ficou totalmente destruída, mas vimos Marcelo Rebelo de Sousa a ser o primeiro a receber a vacina, até fez uma sessão de striptease para tal, e afirmar perentoriamente que ia haver vacinas para todos. E o que vemos agora, a realidade, desmente isso. E também preocupa ver o que será o plano de vacinação para o próprio Covid, em que criámos uma comissão à última hora,
só agora está a estabelecer critérios, mas que ainda não estão definidos. Critérios até que já estão a dar polémica, diga-se. Exato, mas o preocupante disto não são os critérios em si, porque eu percebo que eles ainda estão em fase de discussão. O grave é que já comecem a sair, e o grave é que só se tenha criado esta comissão esta semana, só agora esta semana é que ela foi criada e que pôde reunir pela primeira vez e ter uma reunião, evidentemente, preparatória. Só que isto já foi feito há pelo menos um mês, ou há várias semanas, em todos os outros países. Aqui, em Portugal, para variar, estamos sempre a correr atrás do prejuízo, porque este governo tem demonstrado continuamente uma total impreparação e incompetência na gestão da pandemia. E acha que, de certa forma, o Marcelo Rebelo de Sousa, é isso que me está a dizer, colabora com isso e dá aval a essa postura? Isso? Marcelo Rebelo de Sousa continuamente contribui para as narrativas de desculpabilização e de desresponsabilização deste governo. Quer sendo enfático, falando que vai haver vacinas da gripe para todos e depois calando-se quando elas não aparecem, quer falando do milagre português, quer falando de que tudo vai ser apurado em tantos casos, nos casos que eu já referi, de Pedrógão, Tancos, as pedreiras de Borba, os mortos que houveram, os mortos no lar de Reganhos de Monsaraz. Ouvimos sempre o Presidente da República a dizer que tudo vai ser apurado, e depois nunca nada é apurado, nunca há responsabilizações. Mas essa capacidade de apuramento não lhe cabe a ele, não é? Não, mas se ele afirma tão perentoriamente que tudo vai ser apurado e depois desaparece cena e nunca mais comenta, então é porque frustra as expectativas dos portugueses que o ouvem e estão à espera que ele seja consequente com tudo o que diz. E ele nunca é consequente com as coisas que diz. E o que é que seria ser consequente nesse tipo de situações que mencionou? Não, por exemplo, em Pedrógão. Pensemos nesse caso. Sim. Pedrógão, tivemos que assistir em julho àquela cena dramática de mortos em estradas e foram totalmente abandonados pelo Estado. E é aí que o Estado tem que estar, porque um liberal não defende o fim do Estado. É precisamente nestas situações é que a Proteção Civil tem que saber como atuar. E Marcelo Rebelo de Sousa foi ao terreno, abraçou algumas pessoas, disse que tudo tinha que ser apurado e não foi consequente. Tivemos que chegar a outubro, eu recordo que em outubro mais gente morreu, houve uma nova vaga de incêndios nesse outubro de 2017 e mais gente morreu, e só aí, finalmente, é que Marcelo Rebelo de Sousa provocou, no fundo, a demissão da Ministra da Administração Interna, Constança. Portanto, tarde demais e reação tardia. E este é um dos poucos casos onde vemos Marcelo atuar, mas de forma tardia e, de facto, só sendo consequente quando estamos no limite. Já ouvi também entrevistas suas a dizer que, de certa forma, Marcelo Rebelo de Sousa vai um bocadinho à boleia daquilo que é o governo e daquilo que lhe dá jeito até do ponto de vista eleitoralista, se quisermos. Porquê é que diz isso? Sem dúvida. Acha que há um espírito muito virado para o ganhar eleições e menos preocupado com outras situações? É isso? O menos tabu deste país é o facto de que Marcelo Rebelo de Sousa quer ser de novo Presidente da República e vai se candidatar. Sim. Esse é o tabu menos tabu deste país. E a atitude que ele tomou a partir do momento em que tomou posse, há 5 anos atrás, foi o de abdicar de ser Presidente para poder ser candidato presidencial. Qual a estratégia? Colaborando com o Governo, permitindo. E, aliás, vimos que António Costa lhe pagou esse favor. Quando vimos na Auto Europa aquele anúncio público, aquele pré-anúncio da candidatura, em plena Auto Europa, e quando vemos aquele sinal, está bastante claro o que isso significa, que é António Costa a pagar o favor de Marcelo Rebelo de Sousa no seu sentido de ter sido colaboracionista e de ter sido sempre o ministro da propaganda do governo. Mas não acha que, de certa forma, o exercício do cargo de Presidente da República não pode ser só de confronto permanente? Não acha que não é importante também fomentar os equilíbrios, digamos assim, nessa função de Presidente da República? É verdade que depois também tivemos já vários estilos de Presidentes da República, uns mais interventivos, outros menos, uns mais próximos do governo, outros menos próximos do governo, não é? Claro. Aqui a questão é possível e aguenta-se durante muito tempo um estilo demasiado agressivo e demasiado interventivo?
A minha Está-me a questão é ver, essa. eu não tenho um estilo agressivo, não é? Não é nada disso que se trata. Diz-me que tem que se tentar equilíbrios. O que eu acho que a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa tem demonstrado é que ele tem causado contínuos desequilíbrios do funcionamento dos órgãos de Estado. Porque o Estado não é só o governo. O Estado também é Os tribunais? Os tribunais, a capacidade de escrutínio da Assembleia da República, que foi coatada com o fim dos debates quinzenais, por exemplo. Os órgãos de soberania também são a Procuradoria-Geral da República, também o Presidente do Tribunal de Contas, também são órgãos do Estado que têm papéis essenciais para o funcionamento, para o regular funcionamento das instituições. E aí o que vemos sempre é Marcelo Rebelo de Sousa a contribuir para o desequilíbrio, para a perda dos poderes destas instituições em prol do governo. Porque Marcelo Rebelo de Sousa não escolhe a Procuradoria da República, é ele que a nomeia, já sabemos, mas não é a escolha dele. Marcelo Rebelo de Sousa não escolhe o Presidente do Tribunal de Contas, é a nomeação dele, já sabemos, mas não é a escolha dele. E isto tem-se vindo continuamente. Marcelo Rebelo de Sousa contribui para o desequilíbrio do funcionamento das instituições. Portanto, segundo eu percebo, critica mais o exercício das funções e não propriamente o estilo. Ainda não ouvi falar em relação ao estilo de Marcelo. Não, o estilo eu não o critico, cada um tem o seu, não é? E até, se calhar, merece elogio o facto de ele ter sido um presidente que claramente se colocou mais próximo dos cidadãos e até se diz que é o presidente dos afetos. Mas, nesse sentido... Obviamente que o problema aqui é que, para fazer isso, ele abdicou de exercer, efetivamente, os poderes presidenciais, que são os formais, mas também um poder fáctico muito importante, que é o poder da palavra, o chamado magistério de influência, que, de novo, também é só usado, continuamente usado, em prol do governo. E não, quando necessário, para determinar uma visão contrária a narrativas que são falsas, como a do milagre português, como de que as vacinas da gripe vão estar disponíveis para todos. Isto são narrativas que vão sendo construídas e que, se não têm um contraponto, acaba por haver incompreensão da população em geral. Então, porque é que as coisas não estão a acontecer? Porque nos estão a dizer que vão acontecer. Li que defende mais liberdade para os portugueses. O que é que quer dizer com isto, em concreto? No site da sua candidatura está lá escrita esta afirmação. E isto é que é verdadeiramente diferenciador em relação a todas as outras propostas. Liberdade em que sentido? Não, os portugueses estão limitadíssimos em variados aspectos na sua liberdade. Um português, olha, um cidadão, na próxima segunda-feira, um cidadão normal, e só quem está numa bolha é que acha que não existem estas pessoas. Milhões de portugueses têm que trabalhar, não podem estar em teletrabalho, não podem fazer ponte. Vão ter que ir trabalhar presencialmente. E na próxima segunda-feira vão estar com a sua vida, já com enormes dificuldades com o contexto que temos, mas num contexto ainda mais disruptivo, porque vão ter os filhos em casa, nomeadamente os seus filhos nem vão poder ter aulas, porque mesmo as escolas privadas foram proibidas de ensinar, mesmo que fosse online. Isto é um ataque direto à liberdade de aprender e ensinar. E é incompreensível. Porque é que se proíbe escolas privadas de darem aulas aos alunos? Mas vemos um cenário em que as vidas dos portugueses vão estar totalmente alteradas por decisões arbitrárias e que são até contraproducentes para o suposto objetivo de saúde pública. Porque as pessoas vão ter que ir trabalhar, vão ter que provavelmente entregar os seus filhos aos avós. Os avós deste país vão ter que receber em suas casas os seus netos, potenciando ali linhas de contágio, eventualmente, precisamente para um grupo que é até de risco. Vulnerável. É um grupo vulnerável. E depois vemos um cenário de prioridades trocadas sempre deste governo. A prioridade é pôr as autoridades a controlar e a fazer operações stop, para verificar que as pessoas estão a fazer o que têm que fazer, a ir trabalhar ou a regressar a casa, ou a ir às compras, e em vez de terem como prioridade identificar estes grupos de risco, criar efetivas equipas para detecção das linhas de contágio, reforçar os profissionais da área da saúde. Portanto, vemos continuamente prioridades trocadas. E quando eu falo de liberdade é porque, de facto, também temos que ter consciência
que, além da crise de saúde pública que estamos a sofrer uma crise económica tremenda. E os portugueses também estão coatados aí, também estão com a sua liberdade restringida. Não podem exercer a sua atividade livremente. A cada semana trocam-se as regras para o que eu tenho que aplicar no meu negócio. Ou dizem-me que eu posso continuar aberto, mas retiram-me os clientes porque criam regras de confinamento avulsas. E, nesse sentido, tem que se mudar o rumo e tem que se mudar o foco. A prioridade tem que ser a de estabelecer os termos em que se tem que devolver o poder ao cidadão. Porque só com os cidadãos, só com os pequenos e médios empresários, é que vamos poder ter salvação para isto. Não vai ser o Governo, nem o Presidente da República, nem bazucas europeias, porque depende-se que podem salvar este país. Tem que ser, de novo, os portugueses a arcar com esta carga fiscal, com as teias burocráticas, mas vão ter que ser, de novo, eles a salvar este país. Os bazucas europeus que ainda estão longe de virem, não é? Exato. Ainda para mais com este imbróglio que está agora criado, com a Polónia e com a Hungria, não é? Sim, aliás, é curioso que se fale de acordos com a extrema-direita, mas aí temos um exemplo de um acordo com a extrema-direita falhado entre António Costa e Viktor Orbán, da Hungria, não é? António Costa tentou o acordo, tentou dizer que as regras de Estado de Direito eram dispensáveis quando falamos de bazucas europeias, mas pronto, agora saiu-lhe furado, mas aí é que vemos António Costa ativamente a tentar fazer acordos com a extrema-direita. Mas, Tiago, por falar em extrema-direita, já que tocou agora nesse ponto, temos a questão dos Açores, não é? A Iniciativa Liberal também participa, de certa forma, num entendimento que houve e que viabilizou um governo nos Açores. Se fosse Presidente da República, viabilizaria também uma solução dessas aqui no continente, com o Chega lá metido pelo meio? O Chega não faz parte do governo dos Açores. Pois não, mas viabilizou um governo nos Açores, tal como a Iniciativa Liberal. Não, a Iniciativa Liberal viabilizará um governo dos Açores, vamos ver, porque o programa de governo ainda não foi apresentado. Se o programa do governo refletir o que o PSD acordou com a Iniciativa Liberal, nomeadamente das medidas de liberalização, baixa de carga fiscal, a liberalização dos transportes, privatização de empresas, despartidarização das estruturas do Estado, se isso estiver lá no programa de governo, a Iniciativa Liberal cumprirá o que estabeleceu com o líder dessa coligação governamental. Mas, de resto, tudo o que seja contrário aos valores da Iniciativa Liberal, nomeadamente aspectos que carreguem xenofobia ou medidas desse género, pode ter a certeza que a Iniciativa Liberal não se revê nesses valores e será a oposição, porque é o que a Iniciativa Liberal é nos Açores e é também aqui no continente oposição. Mas, de qualquer forma, está lá o Chega. Em que moldes é que está? É outra história. O Chega também fez o seu acordo, mas o acordo parece que são 2 ou 3 medidas avulsas. A criação de um gabinete. Aparentemente. Queiramos ou não, um acordo teórico sobre uma eventual revisão de Constituição e a questão dos subsídios. Sim, os subsídios. Portanto, se é aquilo, foi o acordo que eles fizeram. Mas, independentemente disso, é inevitável que estejam todos envolvidos na mesma solução. Quer dizer, estamos a falar de Iniciativa Liberal, PSD, CDS, PPM, estão todos, e Chega, não é? Estão todos, ainda que depois tenham feito acordos separadamente e tenham acertado os seus pontos, o que é certo é que estão a viabilizar uma solução onde está também o Chega. Quando há um bocado falava na questão reitero, não. O Governo, nos Açores, para já indigitado e que irá agora apresentar um programa de governo, penso já para a próxima semana, ou daqui a 10 dias, se não estou em erro, é uma coligação entre PSD, CDS e PPM. Esse é o governo para os Açores, não é mais ninguém. Com esse governo, com essa coligação, a Iniciativa Liberal estabeleceu os termos em que permitirá a viabilização desse programa de governo. E enquanto for mantido esse acordo, a Iniciativa Liberal cumprirá a sua palavra. Na sua palavra não está a assunção de aceitar medidas de outros. E, portanto, vamos ser sempre a oposição a tudo o que seja contrário aos nossos valores. Sempre. Sim, mas eu insisto, está lá o Chega nesse acordo. Não, ainda o Chega está noutro acordo. Está noutro acordo, mas faz parte da solução governativa dos Açores. A minha questão é essa. Não faz parte do governo. Acordou termos em que viabilizará também esse governo, mas sim. Não está na solução do governo. Mas, de qualquer forma, não via como problemas uma solução destas aqui para o continente, por exemplo, também. Caso seja necessário, e, aliás, a tendência em termos políticos parece que cada vez vai ser mais difícil um partido conseguir governar sozinho, pelo menos
Parlamentos, até mesmo por aquilo que temos visto recentemente, vai haver sempre necessidade de acordos e cada vez, se calhar, vai haver mais essa tendência, penso eu, porque a Iniciativa Liberal pode crescer, o Chega pode crescer, portanto há pequenos partidos que estão agora a começar a dar os primeiros passos e podem vir a crescer e a ganhar maior dimensão, o que vai certamente obrigar a acordos deste tipo como vimos, por exemplo, nos Açores e como vimos também aqui já no continente, com o PS a ter necessidade... Claro, exatamente, a chamada geringonça. Exatamente. E, portanto, a minha questão é, numa situação destas, com o Chega, se haveria essa possibilidade de haver uma viabilização de um governo em que estivesse o Chega, ou para si é de todo impossível que isso venha a acontecer, ou depende dos termos em que isso é feito? Eu disse-lhe há pouco que eu serei um presidente que vai cumprir as regras e vai querer que os outros cumpram as regras. Então, eu tenho que ter consciência de uma coisa, um presidente não é governo, um presidente não é a Assembleia da República. É a Assembleia da República que cabe assegurar a viabilização de um governo, não é ao presidente. Ao presidente cabe assegurar que essas condições, que há condições de governabilidade, que de facto, agora, e isso implica, do meu ponto de vista pessoal, algo que não aconteceu com a geringonça, com esta segunda geringonça, ou com a primeira geringonça, peço desculpa, é acordos escritos efetivos sobre o que é que isso significa, para deixar claro, não só ao Parlamento e ao Governo, mas aos portugueses, o que é que isso significa. Uhum. Foi o que foi feito nos Açores. E aí acho muito bem que tenha sido tudo plasmado e identificado. E também identificado, então, o que é que, para cada partido, não é um compromisso. E no caso da Iniciativa Liberal, não há compromissos de assumir outro tipo de propostas ou medidas que impliquem um ataque aos nossos valores. Uhum. Há pouco estávamos a falar da pandemia e da questão da própria gestão, já aflorou essa questão da própria gestão da pandemia por parte do Governo, já percebi que é bastante crítico. Em que aspectos é que acha que isso não correu bem, na sua opinião? Por exemplo, esta questão do estado de emergência que estamos a viver neste momento, com muitas medidas restritivas, como é que olha para tudo isso? Este estado de emergência, se quer que lhe diga, do meu ponto de vista, é inconstitucional. E explico porquê. Para um problema, para uma emergência de saúde pública, tem que se fazer medidas de saúde pública. Entendo perfeitamente. Questões como controlar temperaturas, a realização de testes, distanciamento social, a questão das máscaras, percebo muito bem. E em alguns contextos do que eu olho destas medidas, isto pode implicar certas limitações de direitos, liberdades e garantias. Mas outra coisa é as medidas totalmente avulsas de confinamento que não significam só um ataque à liberdade de circulação, significam muito mais, como eu disse há pouco, nas próximas 2 segundas-feiras, a liberdade de aprender e ensinar vai estar em causa, porque o Governo proibiu, inclusive as escolas privadas, de lecionar até online. Não há nenhum contexto de saúde pública que proíba alunos de receberem aulas online. Mas, no entanto, isto foi proibido, em virtude de medidas de estado de emergência. Quem diz isso, diz a disrupção total da vida das pessoas que têm que perder mais 1 ou 2 horas da sua vida em operações stop, só porque estão a ir trabalhar ou estão a regressar a casa. Pessoas que, naturalmente, durante a semana não podem ir às compras, não têm o conforto de estar em casa, em teletrabalho, a poder comprar online com o frigorífico cheio. Estas pessoas têm que trabalhar durante a semana e têm que ir às compras ao fim de semana. E o que é que acontece ao fim de semana? Têm que se concentrar todas em 2, 3 horas do dia para fazer as suas compras, porque não tem outra hipótese, porque o Governo decidiu que fechar meios fins de semana. E isto é também um ataque ao direito à própria saúde daquelas pessoas, porque o Governo está a obrigá-las a concentrarem-se num espaço fechado e num período concentrado de tempo para poderem encher o seu frigorífico e dar de comer à família, não é? Portanto, este tipo de medidas e um estado de emergência, diz a Constituição, tem que ser adequado, tem que ser necessário, tem que ser proporcional, tem que ser fundamentado. E este estado de emergência, nestes termos, falha em tudo isso. Portanto, do meu ponto de vista, é inconstitucional. Também já fez algumas críticas à Diretora-Geral da Saúde, inclusive já disse que não tinha condições para continuar. Infelizmente ainda é a Diretora-Geral da Saúde.
esta gestão geral da pandemia, mas eu aponto-lhe dois ou três pontos. Primeiro, a questão das pessoas, dos profissionais. Nós andámos meses sem que fosse efetivamente reforçado o apoio em termos de recursos humanos. E não é só isso, mesmo em termos de formação, não só de médicos, enfermeiros, mas de auxiliares e de outro tipo de profissionais que, por exemplo, estivessem prontos para identificar as cadeias de contágio, que isto é um trabalho árduo, mas que tem que ser feito, e é um trabalho que falhou redondamente aqui em Portugal. Falar disso, falar das prioridades trocadas desta Direção-Geral de Saúde, em que a prioridade parece ser estas medidas de confinamento, em vez de, lá está, identificar, formar profissionais e garantir que eles estão a fazer o trabalho devido. A falta de qualidade e a opacidade na informação. A comunidade académica continua a clamar para que a informação chegue. E a informação não passa, e a que passa, ou é claramente errada, em que há homens grávidos, pessoas com 70 e tal anos que supostamente são infectados, ou seja, algo está mal aqui, não é? Na gestão da informação. E, portanto, sem esta informação, sem informação boa, não se podem tomar boas decisões, não se pode fazer nada, não é? E nesse aspecto, a Direção-Geral de Saúde falhou redondamente. Também gostava de tentar perceber qual é o seu posicionamento relativamente à regionalização, uma vez que é daqui do Porto, uma região que clama por maior independência face àquilo que é o centralismo de Lisboa, como nós sabemos em variedíssimos aspectos. Qual é o seu posicionamento em relação a essa matéria? Eu acho que a regionalização é um aspecto da descentralização em geral. Há muita gente que coloca as duas coisas em oposição, mas não. Verdadeiramente isto não é algo que deriva de uma forma de descentralização, de uma forma de concebermos a descentralização. Olha, este exemplo da pandemia é porventura um exemplo do que poderia significar capacidade de decisão e autonomia de decisão a um nível regional. Porque, por exemplo, a questão de usar os privados, de usar toda a oferta disponível de saúde, foi muito facilmente negociada pela Administração Regional de Saúde do Norte. Só que o Estado Central, por preconceito ideológico, travou até à última hora a possibilidade de utilização dos privados, que é absolutamente necessária. E já sabemos disto há meses, mas por preconceito ideológico, o Governo Central não utilizou essa opção e só à última hora e em desespero é que está a fazê-lo agora. Isto matou pessoas. Esta escolha, de pendor ideológico, do meu ponto de vista, matou pessoas. E vai matar ainda muitas pessoas, porque houve diagnósticos de oncologia que não foram feitos atempadamente, uma série de outras patologias que ou não foram diagnosticadas, ou não houve a cirurgia no devido tempo, ou as consultas não são feitas e, portanto, não se detectam estes problemas. Ou nem sequer se vai ao hospital, não é? Exato. Para aqueles que não são... E isto matou pessoas e eu imagino, está demonstrado que ao nível regional estas soluções eram muito mais agilmente atingidas. Portanto, de facto, em termos teóricos, eu concebo a regionalização como um aspecto de descentralização, mas o problema da regionalização e da descentralização em geral no nosso país é que discutimos sempre as questões erradas. Quando na Assembleia da República começam a discutir regionalização, descentralização, falam de mapas, falam de pessoas, de cargos, protagonismos das instituições. E quando o que se devia estar a discutir é o óbvio, qual é o poder que o Estado Central vai ter que abdicar. Poder e em termos de estruturas também, porque na prática, factualmente, as estruturas regionais já existem CCDRs, existem direções regionais em praticamente todas as áreas ministeriais. Isto é o Estado pragmaticamente a reconhecer que existe ali um nível onde as coisas fazem sentido que sejam decididas. Mas o que é que não há ali? Não há um crivo democrático da escolha de quem está naquele nível e não há autonomia. Não há autonomia orçamental, não há autonomia de decisão. E, eventualmente, em muitas coisas, haver essa autonomia de decisão, haver essa autonomia orçamental,
facilitaria muito a vida aos portugueses. Este exemplo das administrações regionais de saúde é um. Sim. O crescimento da iniciativa liberal deve assentar aonde, na sua opinião? Em termos de eleitorado, de que eleitorado é que acha que a iniciativa liberal pode eventualmente potenciar e trazer para si, digamos assim, e que neste momento está meio perdido, eventualmente, ou então está noutros partidos? Eu acredito que qualquer cidadão que preze a sua liberdade e que saiba quem é a melhor pessoa para decidir acerca da sua vida e para fazer algo da sua vida é ele mesmo, se revê na iniciativa liberal. Isto significa, provavelmente, eleitorado jovem, significa uma franja da população que é constantemente abandonada por todos os governos, por todas as instituições, que são os micro, pequenos e médios empresários, que são quem mais arca, quem tem a maior responsabilidade para nos levar para a frente, são quem mais paga impostos, são quem de facto aguenta este país, mas que são constantemente assoberbados com uma carga fiscal excessiva, com teias burocráticas tremendas, em que tem que perder 30% do seu tempo, 40% do seu tempo a tratar de burocracias e que também se veem limitados por medidas totalmente arbitrárias em que exigiram todo um conjunto de medidas para os empresários de restauração, por exemplo. A diminuição da capacidade dos restaurantes, instalar acrílicos, pôr o álcool gel, o uso de máscaras, a limpeza contínua. Eles cumpriram tudo isto e depois tiram-lhe os clientes. E eles que investiram tudo nisto e depois têm medidas avulsas em que lhes tiram a clientela sem assumir a responsabilidade da decisão, porque isto também é o que é perverso nestas medidas de estado de emergência. É o governo a dizer as pessoas não podem circular, nós não estamos a dizer que os negócios têm que fechar, mas é isso que eles querem. O que eles querem é que os negócios estejam fechados, mas abertos. E, nesse sentido, é muito perverso porque, se eles assumissem essa escolha, os restaurantes vão ter que fechar, porque achamos que aqui estão a acontecer muitos contágios. Os restaurantes vão ter que fechar. Se assumissem essa escolha, se dissessem isto, tinham que assumir a responsabilidade dessa decisão, que é garantir, então, indemnização por quebra de atividade nesses setores. Mas é isso que o Governo nunca faz. O Governo nunca se responsabiliza pelos seus atos. E tem um Presidente que ajuda também, precisamente nessa desresponsabilização. O Porto, historicamente, está ligado ao liberalismo e a tudo. Não há como fugir a isso, não é? Claro. Acredita que vai chegar o dia em que a Iniciativa Liberal vai eleger o seu deputado aqui pelo Porto? Não tenho dúvidas nenhumas que já o faremos nas próximas. Não é? Portanto, está a prever um enorme crescimento da Iniciativa Liberal. Não tenho dúvidas nenhumas. Considera que há falta de ética na política? Considero que há falta de ética. Acha que o Presidente da República pode contribuir decididamente para... Acho que deve. Como eu lhe referi há pouco, eu também, um objetivo desta candidatura também é... Há pouco dizia que era alguém que vinha de fora da política. Acha que pode emprestar isso? É isso? Isto interessa porque eu não sou especialmente distinto das pessoas normais por acreditar em valores como honestidade, bom senso, transparência, mérito, decência. Estes valores são os valores das pessoas, são seus certo, também. Claro. Não é diferente. Só que chegamos à bolha política e vemos totais destruções destes valores. Por exemplo, quando vemos na Procuradoria Europeia a pessoa que ficou em primeiro lugar ser preterida pelo que ficou em segundo lugar, onde é que está o mérito aqui? Quando vemos estas medidas de confinamento de meios fins de semana, onde é que está o bom senso aqui? Supostamente isto é para impedir contágios, mas concentra as pessoas em mais espaço e em menos tempo. Quando vemos este tipo de coisas, vemos a destruição total destes valores que supostamente... E eu não queria ser tão distinto, mas aparentemente sou, porque eu não vejo esta preocupação de trazer estes valores das pessoas comuns para o exercício do mandato de Presidente. Eu não vejo mais ninguém falar disto. Isto parece quase... Enfim, acho estranho que tenha que ser dito, mas a verdade é que parece que tem que ser dito. Porque há falta. Porque há falta disso lá. Uhum. Há falta disso lá. Tiago, e o que é que a sua condição de alguém que vem do Porto, vive no Porto, nasceu no Porto, trabalha no Porto, o que é que pode emprestar à função de Presidente da República? Que características é que pode levar para o desempenho dessa função tão importante?
Vai-me custar um bocadinho ter que sair da minha cidade, mas pronto, terá que ser, não é? Ossos do ofício. Exato, terá que ser. Também já passou por isso, não é? Já. Mas voltei à base. Certo, fez bem. Mas Pode ser por não, fazer não sei se é presidências por ser do abertas, Porto não é? em geral. De facto, Houve já quem o ser do fizesse. Porto significa que nunca estive envolvido naquela bolha, que eu chamo naquela bolha de sistema político. E, de facto, quando entramos em bolhas, e vemos isso nas redes sociais, o perigo destas bolhas é ficarmos encapsulados e não termos noção da realidade. Que nos rodeia. Da realidade que nos rodeia. E acho que, eventualmente, essa pode ser uma mais-valia de quem vem do Porto e nunca esteve envolvido e faz uma vida normal, de qualquer cidadão, em transportes públicos, vou trabalhar, volto do trabalho, faço a minha vida, fora destas bolhas e destas cápsulas. E pronto, e se calhar isso poderá ser diferenciador e poderá trazer a consciência do que é uma vida normal de uma pessoa para o exercício de mandato. Ainda assim, percebemos que há uma enorme dificuldade em alguém que não é de Lisboa conseguir eleger-se para cargos de alguma importância neste país. Acredito, sim, A tendência tem sido coisas... essa, não é? Sim, mas eu não estou aqui... Até aí há centralismo. Eu não estou neste desafio porque é fácil, não é? Eu estou neste desafio porque é necessário mesmo. É necessário existir esta proposta no boletim de voto no dia 24 de janeiro. Também era necessário ter alguém fora do âmbito de Lisboa eleito para um cargo tão importante como Presidente da República, sem dúvida, por Primeiro-Ministro, causa disto que lhe seja falei. para o que for. Basicamente, não é por ser do Porto em concreto, podia ser de Évora, Sim, podia ser dos estamos a falar Açores. do Porto, podemos falar de outra região Exatamente. qualquer, não é essa a questão. Não é essa a questão em si, De Faro, mas é... de Alentejo, seja o que Todo for. e qualquer. Até podia ser de Toronto. Também há portugueses lá e em muitas partes do mundo. Podia ser de qualquer um desses sítios. Até podia ser de Lisboa, nomeadamente, desde que estivesse fora desta bolha. Tiago Maia, muito obrigado pela sua presença aqui nesta entrevista e neste entre aspas. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta conversa com mais um candidato presidencial. Voltaremos certamente a este espaço de entrevista, entre aspas, para continuarmos a ouvir os outros protagonistas que vão estar em primeiro plano nessas presidenciais do próximo ano. Muito obrigado pela sua preferência e por estar aí desse lado.